Rapaziada, a questão aqui é essa: o maior fracasso de 2024, o que aconteceu com Kylian Mbappé? Sim, o nosso menino Mbappé, que destruía na França, era rei no PSG, mas que desde que chegou agora no Real Madrid, não tá tendo aquelas baitas atuações que todo mundo pensou. Aquele menino que com 18 anos macetou a Argentina na Copa de Lionel Messi e botou os croatas pra mamar na final da Copa, não tá conseguindo render nada do esperado. E bora ver esse vídeo aqui do analisando o jogo pra tentar entender, né, por que que o Mbappé tá nessa fase terrível no nosso Realzão da Massa. O link oficial do vídeo tá aqui na descrição e bora lá. Kylian Mbappé, uma das maiores estrelas do futebol mundial, finalmente realizou o sonho de jogar pelo Real Madrid. Após anos de especulações, negociações frustradas e flertes com o clube, o francês foi anunciado com toda a pompa e expectativa possível. Se a gente for ver ali, o Real Madrid tá atrás do Mbappé desde 2018, quando ele se destacou pelo Mônaco. Ou seja, ele chegaria ali no Real Madrid quando chegou Vini Júnior e no ano seguinte chegaria o Rodrigo e quando saiu o Papai Cris. Imagina se esse cara tá no Real Madrid desde 2018, tendo todo aquele auge do começo dele no futebol no Real Madrid, já conquistando várias Champions League, pique Vinícius Júnior e o Rodrigo. Cara, o tamanho dele no futebol hoje seria surreal. Copa do Mundo, Champions, ele ia ter ganho tudo. Com números impressionantes pelo PSG, pela seleção francesa, Mbappé chegou como uma peça final do quebra-cabeça, o galáctico destinado a se tornar um dos rostos do Real Madrid nessa nova era. No entanto, poucos meses após a sua chegada, a narrativa começou a mudar. As expectativas altíssimas esbarraram em atuações abaixo do esperado, críticas da imprensa e até questionamentos sobre a sua atitude e mentalidade. O que será que aconteceu com um jogador que parecia destinado a dominar o futebol mundial? A verdade é que ele foi tomar o protagonismo lá no Real Madrid, mas que, né, tá no bolso do Vini Júnior. É o que vamos descobrir hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Vambora! Bom, a relação entre Real Madrid e Mbappé pode ser descrita quase como um romance cheio de idas e vindas. Em 2017, após uma temporada mágica pelo Mônaco, onde marcou 28 gols e deu 14 assistências... Cara, e esse Mônaco aqui era muito surreal, né? Eu lembro que o Mônaco tinha uma dupla de ataque Mbappé e Falcão Garcia. Lembra aquele lá que destruiu no Chelsea? No Chelsea ele não foi tão bem, mas que destruiu no Atlético de Madrid. Cara, eu era fãzaço do Falcão Garcia. Cara, o que aconteceu com esse maluco? Pelo que eu me lembro, esse Mônaco aqui, ele só é eliminado pelaquela Juventus, que vai perder mais pra frente a final contra o Real Madrid. Mbappé chamou a atenção dos maiores clubes do mundo. O Real Madrid, claro, estava entre os principais interessados, mas acabou sendo superado pelo PSG, que ofereceu uma proposta irrecusável, 180 milhões de euros, transformando o jogador em um dos mais caros da história. No entanto, mesmo após a transferência, os rumores sobre uma possível ida ao Real Madrid nunca cessaram. Em 2021, com o contrato de Mbappé com o PSG perto do fim, o clube espanhol parecia mais próximo do que nunca de contratá-lo, e os torcedores do Real Madrid já o consideravam uma peça-chave para substituir Benzema no futuro. Porém, de forma surpreendente, o jogador renovou com o PSG até 2024. A decisão, claro, gerou um sentimento de incerteza entre os torcedores do Real Madrid, que não entenderam como o jogador recusou o clube pelo qual ele era supostamente apaixonado. E o Real tem muito disso, né? Ele muitas vezes que se desfaz dos jogadores, mas muito poucos jogadores realmente recusam uma proposta para ir pro Real Madrid. A não ser que ele seja muito ídolo aí do Barcelona, acho que nem isso, né? Teve aquele caso lá do Figo, que era um ídolo máximo lá no Barcelona e troca pelo Real Madrid. Nem nisso o Real Madrid é recusável. É muito difícil a gente ver um jogador falar, mano, não quero não. Florentino Pérez, esquece, vou ficar aqui no PSG. A partir daí, Mbappé passou a ser visto com muita desconfiança na Espanha, especialmente pela imprensa, que o acusou de estar mais preocupado com o dinheiro do que com as ambições esportivas. Apesar disso, a virada aconteceu em 2024, quando Mbappé decidiu não renovar novamente com o PSG. Agora, livre para negociar com qualquer clube, ele finalmente acertou com o Real Madrid. Era um movimento que todos esperavam, mas que demorou anos para se concretizar. A contratação foi anunciada no dia 3 de junho de 2024, meses antes do início da Eurocopa. Com a assinatura do contrato, ele se comprometeu com o clube por 5 temporadas, até 2029, com um salário astronômico. Na apresentação, o Real Madrid não poupou esforços para transformar o evento em um verdadeiro espetáculo. Cerca de 80 mil torcedores lotaram Santiago Bernabéu para dar as boas-vindas ao jogador.
Pra gente também ver o tamanho, cara, eu acho que foi a mesma média de público da apresentação do Papai Cris. A atmosfera, claro, era elétrica, repleta de faixas, cantos e um verdadeiro mar branco, mostrando que a torcida depositava uma enorme confiança no craque. E o motivo é que quando o Mbappé chegou ao Real Madrid, ele trazia consigo um currículo impressionante. Apesar de nunca ter conquistado a Champions League pelo PSG, o francês já havia sido campeão do mundo em 2018 com apenas 19 anos, um feito que o colocou entre os melhores da sua geração. E o mais louco é pensar que lá em 2018, mano, todo mundo falava, esse moleque, ele tem grandes chances ali de bater com Pelé, cara, 3 Copas do Mundo, e quase esse boato ainda fica cada vez mais forte, né? Porque em 2022, se ele broca aquela Copa do Mundo fazendo um hat-trick na final contra a Argentina, ele já ia ter disputado 2 Copas do Mundo com 2 títulos. Eu ia ficar muito puto com isso. Cristiano Ronaldo pode acabar a carreira dele sem uma Copa do Mundo e o Mbappé em 2 Copas disputadas já poderia ter 2 títulos. Cara, que surreal. Pelo PSG, os seus números estão assustadores, tá? São 308 jogos, 256 gols, além de 108 assistências. Além disso, Mbappé acumulou 7 títulos do campeonato francês, 3 Copas da França e 3 Supercopas. Esse feito colocava o francês em um patamar altíssimo e a expectativa era de que ele se tornasse o protagonista de uma nova era vitoriosa no Santiago Bernabéu. No entanto, havia uma grande dúvida no ar. Será que Mbappé conseguiria brilhar longe do PSG? Durante anos ele dominou a Ligue 1, mas sempre enfrentou críticas por não conseguir replicar esse desempenho nos momentos decisivos da Liga dos Campeões. E é isso que tá pegando agora na fase dele no Real Madrid, né, rapaziada? Muita gente aí questionando esses números astronômicos aí que o Mbappé conseguia fazer na Ligue 1, na Farms League, né, que tem gente que fala que é a liga de farmar gol, quem é muito craque lá, cara, se quiser bater o recorde ali do Pelé, do Cristiano Ronaldo agora de 1000 gols, mano, seja um artilheiro e vá pra Ligue 1. E isso, por incrível que pareça, tá até se comprovando, porque a gente vê que o Mbappé, ele já não tá conseguindo ter a mesma média de gols que ele tinha no PSG, agora no início dele do Real Madrid. E olha que a Liga, ela já teve um nível competitivo muito mais alto. Hoje a gente vê ali bons times, mas, mano, na época ali de 2015, 16, 17, no auge do Cristiano Ronaldo e do Messi, a La Liga era uma parada surreal, tinha vários times bons mesmo. Bom, apesar das expectativas, o conto de fadas entre Mbappé e Real Madrid não demorou para enfrentar obstáculos. Como eu já disse, a expectativa era gigantesca, mas os primeiros meses do atacante francês foram marcados por diversas frustrações. Mbappé não demorou a mostrar lampejos da sua habilidade, mas os torcedores começaram a notar uma desconexão nos momentos decisivos. Os números não são necessariamente ruins, tá? Até o momento, são 9 gols e 2 assistências em 18 jogos pela equipe. São 11 participações em 18 jogos. No entanto, a falta de protagonismo em partidas importantes tornou-se evidente. Um dos primeiros grandes exemplos disso foi o clássico contra o Barcelona, um jogo sempre carregado de emoção e pressão. A expectativa era de que Mbappé assumisse o papel de protagonista, mas ele esteve apagado durante toda a partida. Ele foi protagonista, ele bateu o recorde de impedimento em um jogo só. Ele ficou 9 vezes impedido no mesmo jogo. O jogador parecia desconfortável em sua nova função de centroavante e desconectado do jogo. Um exemplo disso é que ele ficou em posição de impedimento 8 vezes. A situação piorou na Champions League. Nessa semana, em uma das partidas mais esperadas contra o Liverpool, o Real Madrid precisava de um resultado positivo. No entanto, o time sofreu uma derrota por 2-0 e Mbappé esteve no centro das atenções. O atacante perdeu um pênalti em um momento crucial do jogo e teve uma atuação descrita como desalmada pela imprensa espanhola. Mas afinal... Sem contar que nesse jogo aí do Liverpool, mano, ele foi anulado completamente por um lateral de 20 anos lá, acho que Conor Bradley, nome dele, que estão falando até que o Real Madrid já tá sondando até o moleque pra próxima temporada. Qual o grande problema de Mbappé em 2024? Bom, parte das dificuldades do jogador podem ser atribuídas às questões táticas, tá? No PSG, ele sempre jogou preferencialmente pela ponta esquerda, onde podia explorar a sua velocidade e habilidade no 1 contra 1. Já no Real Madrid, essa posição pertence ao Vinícius Júnior, que vive o auge da sua carreira e foi o melhor jogador do mundo na temporada anterior, apesar de não ter vencido o prêmio. Dessa forma, o Mbappé foi deslocado para a posição de centroavante, onde ele não se sente completamente confortável. Apesar de ser um bom finalizador, o francês não tem as características de um 9 clássico, o que deixa o time muito desequilibrado. Um exemplo disso é a temporada de Bellingham, por exemplo. O inglês, que na temporada passada funcionava como um elemento surpresa, que sempre pisava na área e sempre marcava ou assistia, viu seu papel ser limitado com a chegada de Mbappé.
O jogador precisou recuar para dar espaço ao francês, o que diminuiu a sua participação no último terço. É que na verdade ele nem foi recuado para dar um espaço pro Mbappé. Ele praticamente foi recuado para exercer a função que ele sempre fez ali no Borussia Dortmund. O Bellingham, ele nunca foi ali praticamente um falso 9, um atacante. Mas naquele início de temporada que rendeu até a ele aquele apelido Belligol, é ele o iluminado, foi porque o Real Madrid tava sem precisamente um centroavante. Teve a saída ali do Benzema e o principal reserva era o Joselu. Convenhamos aí que não dava pro Joselu ser o principal atacante do Real Madrid. Além disso, a saída de Toni Kroos foi um problema para o funcionamento do time como um todo. Muita da liberdade que os atacantes tinham na temporada anterior passava pelos pés do alemão, que se aposentou e deixou o time. Desde então, a equipe ficou sem um criador no meio-campo, iniciador de jogadas que controla a partida e abre espaços no campo. Ou seja, a saída do alemão e a chegada do francês desequilibraram muito o funcionamento da equipe. E o grande questionamento que eu vejo, rapaziada, que todo mundo liga, é justamente esse. O Real Madrid ele optou em fazer uma contratação muito midiática, que foi a do Mbappé, e não se preocupou em trazer ali uma reposição propriamente dita para o Kroos, que foi sim um dos principais jogadores da última temporada do Real Madrid. A gente for ver ali, mano, as partidas de Champions League, aquela partida que ele faz contra o Bayern de Munique na Alemanha, que ele dá aquele tapa, mano, de sinuca pro Vinícius Júnior conseguir fazer o gol contra o Neuer, cara, é espetacular. O achado que o Ancelotti conseguiu fazer nessa última temporada, recuando o Toni Kroos, porque ele jogou praticamente como um camisa 5. E é muito difícil você achar um camisa 5 com todas as qualidades do Toni Kroos, né? De marcação, de passe, de visão de jogo. Era um cara que ali de trás, ele via todo o campo e ele tinha uma maestria no passe que era surreal, era um GPS. Por fim, o time também está lidando muito com lesões, é verdade. O Real Madrid está sem Rodrigo, Vini Júnior, Carvajal, Militão e Tchouaméni, além de outros, mas todos os que eu citei aqui são titulares. Ou seja, o time como um todo não vive o seu melhor momento, seja por ausências ou atuações, e Mbappé é parte crucial disso. Outra crítica constante. Enfim, a temporada 2024-25 ainda está em curso, mas a narrativa que cerca Kylian Mbappé já está sendo escrita. Será que ele vai conseguir se reinventar no Real Madrid ou vai ficar marcado como um jogador que nunca alcançou todo o potencial no maior clube do mundo? Bom, quando o jogador assinou com o time, as comparações com Cristiano Ronaldo foram inevitáveis. Ambos chegaram ao clube como superestrelas, com números impressionantes e a promessa de liderar a equipe a uma nova era de glórias. No entanto, a diferença entre os dois está no impacto inicial e principalmente na mentalidade. Ronaldo, desde o primeiro dia, demonstrou uma obsessão por sucesso. Os seus treinos extenuantes, a sua liderança em campo e sua habilidade de decidir jogos o transformaram em um ídolo máximo do clube muito rapidamente. Mbappé, por outro lado, ainda não mostrou esse mesmo espírito. Além disso, o peso da expectativa tem sido um dos maiores desafios para o francês. A pressão de vestir a camisa 9, que já pertenceu a lendas como Di Stéfano, Hugo Sanches e Benzema, por exemplo, é enorme. A cada gol perdido e a cada jogo apagado, você é visto quase como um fracasso. Se Mbappé realmente quiser virar o jogo, ele vai precisar de mudanças táticas, na minha opinião. Como eu já falei anteriormente, Bellingham, por exemplo, tem tido seu espaço limitado pela presença de Mbappé centralizado, o que força o inglês a jogar mais recuado em campo. Uma das soluções pode ser encontrar um equilíbrio que permita que os dois joguem em suas posições preferidas. Talvez um esquema tático que libere Bellingham para atuar mais como meio ofensivo e deixe Mbappé como um segundo atacante, relembrando a temporada anterior, quando o Real Madrid jogava com uma dupla de ataque com muita liberdade para flutuar. Na verdade, o Ancelotti já tá fazendo suas mudanças, né? Eu vi uma declaração na semana passada do próprio Ancelotti que ele falou que o Vinícius Júnior já tá entendendo que o papel dele no time vai ser muito mais efetivo com ele atuando pelo centro. Ou seja, o Ancelotti ele já tá fazendo a cabeça do Vini pra ele atuar propriamente como um 9, como um falso 9 e deixar um pouco de lado ali a ponta esquerda pro nosso menino Mbappé. E nos últimos jogos aí que o Vini tá machucado, tá atuando na posição que ele mais gosta. Tá jogando tão bem assim? Não muito. Esse último jogo aí contra o Getafe, ele conseguiu ir bem, conseguiu fazer o gol, mas as finalizações do Mbappé é uma coisa que a gente tem que destacar muito. Ele tá errando muito, ele tá pecando muito nas finalizações. Ele consegue gerar jogo, ele consegue dar as arrancadas ali jogando pela ponta esquerda, mas meu, é cada oportunidade que ele tá perdendo que eu vou te falar. E aí nesse caso o Rodrigo vai ter que sair do time de maneira definitiva, porque eu sinceramente não vejo um ataque que não seja Vini Júnior e Mbappé. No entanto, talvez o maior desafio do francês não seja técnico ou tático, mas sim psicológico. No Real Madrid, talento não é o suficiente. A história do clube é construída em torno de jogadores que assumem responsabilidades e que não se escondem nos momentos de dificuldade. E Mbappé ainda não parece ter entendido isso.
Para piorar, a má fase do jogador no clube também se refletiu na seleção francesa. Em novembro, ele foi surpreendentemente deixado de fora da convocação do técnico Didier Deschamps para os compromissos das eliminatórias. A decisão gerou especulações sobre um possível conflito entre ambos, mas também levantou questões sobre o seu desempenho e seu psicológico, como eu falei anteriormente. A grande questão é, será que o Mbappé vai conseguir se recuperar? A história do Real Madrid está cheia de jogadores que começaram de forma lenta, mas que eventualmente encontraram seu lugar e se tornaram ídolos. O Modric, por exemplo, foi considerado um fracasso em sua primeira temporada, mas acabou se tornando um dos maiores meio-campistas da história do clube. Cara, isso daqui é muito louco, né, rapaziada? O Modric, na primeira temporada dele pelo Real Madrid, ele foi considerado a pior contratação do clube. Vocês têm noção disso? Olha o que virou o Modric. Ele tá agora, acho que com 38, 39 anos e segue jogando no Real Madrid. Por outro lado, existem também exemplos de jogadores que nunca conseguiram atender às expectativas. Hazard, que foi contratado como sucessor de Cristiano Ronaldo, é talvez o exemplo mais recente. O belga chegou como uma estrela, mas foi atormentado por lesões e nunca conseguiu justificar o seu preço. Inclusive tem vídeo disso aqui no canal. Pô, isso daqui é a parada mais surreal que eu acho que eu já vi de uma contratação de não dar certo. O Hazard voava muito na Premier League. Ele chega em 2019 no Real Madrid fazendo uma baita de uma Copa do Mundo em 2018. Toda certeza, se a Bélgica consegue aquela Copa do Mundo de 2018, acabou saindo para a França, que futuramente seria campeã, o Hazard, ele lutava muito forte por um prêmio individual ali de melhor do mundo. Enfim, a temporada ainda não acabou e o francês terá muitas oportunidades para provar o seu valor. Se ele conseguir liderar o Real Madrid a títulos e mostrar a sua qualidade em jogos decisivos, a narrativa pode mudar. Caso contrário, corre o risco de ser lembrado como um jogador que nunca alcançou todo o seu potencial no maior palco do mundo. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Fica a pergunta aqui, Mbappé vai conseguir dar a volta por cima ou não? E caso você ache que sim, comenta aqui o que precisa acontecer para isso. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima. Videozaço aqui do Analisando o Jogo, ó, like dado. Vídeo absurdo do meu parceiro aqui. Eu vou falar pra vocês, rapaziada, sinceramente, eu acho que ele pode virar muito o jogo aí, ele pode virar toda essa situação, porque a gente sabe, não é possível que tudo que ele fez ali com a camisa do PSG seja só porque ele tava jogando na Ligue 1. Eu não consigo acreditar que ele seja esse bagre todo aí que tá se mostrando nesse início dele no Real Madrid. Mas o Ancelotti tá fazendo de tudo pra dar moral pra ele. A gente vê que o Endrick, a partir do momento que o Mbappé entrou nessa fase meio ruim, o Endrick parou de entrar no lugar dele, parou de ter minutagem ali atuando como 9, porque tá muito claro que o Ancelotti quer recuperar o futebol do Mbappé. E ele certamente não tá errado, o Mbappé é a principal contratação da temporada. E o Endrick, ele tá só na sua primeira temporada no futebol europeu, é um moleque ali de 18 anos, é um jogador muito pro futuro do Real Madrid. O Mbappé é hoje. A cara do Real Madrid tem que ser ele, tem que ser o Vini Júnior, tem que ser o Rodrigo. Então nada mais justo do que o Ancelotti tentar recuperar esse jogador. Bom, rapaziada, agora eu quero saber de vocês. Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Por que o Mbappé ainda não tá conseguindo deslanchar com a camisa do Real Madrid? O que tá faltando pro nosso menino Mbappé? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der eu vou estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo